sei que estás aqui, Senhor. Pode cantar? Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu. Pra quê? Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, quero te adorar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. De mãos erguidas aos céus, cante para Ele isso nessa noite. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir, cante. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Declare isso para Ele nessa noite. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Vamos se pôr de pé para cantar isso? Mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei.
Pode até faltar algo lá dentro da tua casa, mas enquanto você tiver fôlego para adorar, nada pode calar a tua voz, o teu coração, a tua alma. Nada pode impedir a tua oração de buscar o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em 1 Crônicas, capítulo 4, e o verso 9 em diante. Estava falando para o irmão Ivan aqui que eu fui sorteado, irmão. Mas não foi em loteria, irmão, que eu não jogo essas coisas. Mas foi com a gripe abençoada. Oh, glória a Deus. Hoje estamos meio na marcha lenta. Me aguenta aí, tá, irmão? Vai orando por mim aí, em nome de Jesus. 1 Crônicas 4, verso 9. Os irmãos encontraram, pode dizer um amém? Amém. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Só a última parte. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Amém. Você pode se assentar? Estamos fazendo exercício hoje, mas Jesus continua sendo bom. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido e muitas vezes pouco lido, é pouco explanado. E provavelmente eu já ministrei esse texto aqui na igreja. Provavelmente. Mas hoje eu buscava inspiração do Senhor, orava, e Deus me levou para esse texto. E desde o começo desse culto, Deus ia confirmando essa palavra ao meu coração, através dos louvores, através da ministração. E é essa porção que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, para mim e para você que chegou aqui. Você crê nisso? Amém? Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus, assim, animado, padrão AD Ampere, não é, irmã? A glória a Deus. Meus irmãos, aqui esse texto está falando sobre algo muito importante, algo do qual se tornou o tema desse ano, falando sobre oração. Nesse ano nós estamos trabalhando oração, a força que move a igreja. E um tema como esses não é simplesmente porque é uma frase de impacto, muito pelo contrário. Na verdade é uma necessidade da igreja. Nós temos homens de Deus, pastores, que estão à frente do ministério, do trabalho, que oram buscando inspiração divina. E os céus inspiraram esse ano para falar sobre oração. Oração é diálogo. Oração não é só pedido. Oração é como se fosse você chegar até alguém, conversar com ele, mas não sair depois que fala tudo que você quer. Oração é um diálogo, é uma conversa. Oração traz intimidade com Deus. Leitura bíblica, jejum e oração fazem com que nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Faz com que nós entendamos o que Deus está falando, porque Deus está falando em todo momento, em todo tempo. Deus usa pessoas no louvor, usa pessoas na palavra, usa pessoas na ministração. Usa muitas vezes pessoas no dia a dia, no seu cotidiano. Já aconteceu com você de você estar orando em casa por algo, pedindo uma resposta para Deus, e lá no teu trabalho alguém solta uma frase, e essa frase queima o teu coração, e você logo entende: é Deus que está me dando um sinal, uma resposta para a minha oração. Deus sempre está falando. O que acontece é que eu e você muitas vezes não estamos preparados para ouvir a voz dele. Muitas vezes nós não estamos aptos a ouvir aquilo que ele está falando, mas ele sempre está falando. A oração, ela tem poder de mudar destinos. A oração tem poder de mudar diagnósticos. A oração tem poder de transformação.
A oração tem o poder de fazer-nos resilientes, de fazer a gente suportar as dificuldades do dia a dia. É impossível nós termos o título de cristão, viver como cristãos e não buscarmos a Deus em oração. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar até nós a frieza espiritual, vai chegar até nós o desânimo espiritual. Aí todo culto é ruim, toda pregação é chata, todo louvor é comprido demais, toda vez que alguém pede para você erguer a mão e adorar, é repetitivo demais. Por quê? Falta oração. Muitas vezes nós ficamos crentes, pode falar aqui essa palavra? Vocês me amam em nome de Jesus? Muitas vezes nós se tornamos chatos espiritualmente. Por quê? Nada tem solução, nada é bom, nada é prazeroso. Sabe o que é isso? É a tua alma chamando você para uma intimidade com Deus. É o Espírito Santo de Deus tocando a sua alma, o seu espírito, para que você o busque em oração. Oração é fundamental. Quando eu estava falando com o Pedro, eu gosto muito de citar esses exemplos. Eu entendi muito a paternidade de Deus depois que me tornei pai. Quando falando com o Pedrinho, a importância da oração, eu dizia para ele: quantas vezes você come durante o dia? Que eu conto não é só 3, porque quando eu vejo a geladeira está aberta. E teu espírito, como é que você está alimentando ele? E eu citei aquele exemplo, acho que é muito antigo, eu nem sei quem citou, tá? Mas diz que dentro de nós existem 2 lobos, um bom e um mau. Aí a pergunta é: quem vence? Aquele que você alimenta. O que vence? Um espírito alimentado ou uma carne alimentada? O que vence? Aquele que você alimenta. E quando nós buscamos a Deus em oração, o nosso espírito, a nossa alma é saciada. Não sei se você chegou aqui triste, você pode até estar triste, mas uma coisa eu tenho certeza: você é feliz. Porque tristeza e alegria, elas vêm e passam, mas felicidade é um estado de espírito daquele que serve a Jesus. Tem dias que eu acordo triste, mas sempre glorificando a Deus, porque eu sou feliz, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do meu coração. A oração de Jabes. Jabes aqui em 2 versos, no meio de umas crônicas. Alguém aqui já leu o livro de crônicas? É bastante empolgante, irmão, muito empolgante. E fulano gerou Beltrano, e ciclano gerou fulano, e fulano, e assim por diante. Muita genealogia, muitas coisas, bastante importante, claro. Mas Deus aqui para agora uma genealogia para falar a história de um homem em 2 versículos. Fala sobre Jabes, o filho da minha dor. Jabes recebe esse nome porque no seu nascimento a sua mãe tem dores além do normal. E é por isso que então ele nasce com esse fardo. Os irmãos sabem que um nome, ele carrega uma bênção, ele carrega algo espiritual, principalmente nos tempos bíblicos, nos tempos de Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles têm um significado e têm um sentido, carrega algo espiritual. E agora nós estamos aqui falando de um homem que sobre a sua vida, desde o seu nascimento, desde a sua tenra infância, ele carrega um peso espiritual no seu nome. E o peso espiritual, talvez tem pessoas que passam por isso, antepassados que amaldiçoaram a Deus e nunca se arrependeram, nunca se converteram, nunca pediram perdão a Deus. Maldições hereditárias que perseguem pessoas. Aí nada dá certo, tenta uma vez, tenta isso, tenta aquilo, muda de emprego, faz isso, faz aquilo. Não estou dizendo que isso somente é via de regra, mas muitas vezes essa é a resposta. Maldições que perseguem a sua vida, dos seus antepassados. Mas nós que servimos a Cristo, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa alma, toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário, através do sangue precioso de Jesus Cristo, vertido por mim e por você. Um homem que cresce com um peso espiritual, ele cresce. E eu fico muitas vezes pensando a cena daquele menino passando ou estudando, indo estudar a Torá, brincando com os amigos,
E todas as vezes que a sua mãe tinha que chamar para dentro de casa, ela se lembrava que era uma dor. Todas as vezes que alguém citava o nome de Jabes, lembrava que ele foi um filho que gerou dor. E o que fazer quando existe um peso espiritual sobre a nossa vida? O que fazer quando alguém tem tudo para dar errado? Tudo. Ou vamos melhorar isso: quando alguém tem quase tudo para dar errado. Irmão, eu sou improvável. Não era para mim estar aqui. E isso não é conversa de quem prega ou de crente, não. Eu sou improvável, não era para mim estar aqui. Se eu fosse olhar para as minhas decisões, aquilo que a minha alma, a minha carne desejava, eu faria muitas coisas, viajaria para muitos lugares, seria um músico, viajaria para... Mas isso não foi o que Jesus quis. Porque um dia eu decidi não viver aquilo que eu quero e aquilo que eu acho. Eu decidi viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Ele tem para mim e para você. E como foi que eu descobri aquilo que Deus tinha para a minha vida? Através da oração, através do diálogo com Deus, através da entrega, através de abrir mão, através de entregar todo o seu ser, todos os seus desejos, todos os seus pensamentos na mão de Deus e dizer a Ele: o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes nós oramos de uma forma errada. Nós dizemos: Deus faz isso, Deus, o Senhor tem que fazer aquilo, porque senão, o Senhor, eu não vou mais confiar, não vou mais orar. Ei, Deus é soberano. Não podemos, não temos nem condições de pensar em colocar Deus contra a parede. Ele é Senhor e nós somos servos. A vontade de Deus, eu repito isso muitas vezes, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade muitas vezes não é boa, muitas vezes, em quase todas, não é perfeita e no final é desagradável. Mas quando nós pedimos orientação de Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o seu desejo para a minha vida? Aí sim nós começamos a viver a plenitude de Deus aqui na terra. Jabes com tudo para dar errado, mas um dia ele toma um posicionamento. Aleluia. E hoje é uma noite oportuna para um posicionamento. Ele toma uma posição. Ele não vai no cartório mudar o nome, que se trocasse uma letra já ficava diferente, já dava um outro sentido. Ele não vai fugir da sua cidade para um lugar que ninguém conhecia. Glória a Deus. Ele não vai para um outro estado, para uma outra nação, onde ninguém sabia da sua história, e se perguntasse o seu nome, ele podia falar outro, ou simplesmente um apelido carinhoso que a sua família dava. Sabe o que ele faz? Ele vai buscar a Deus em oração. E essa é a atitude, o posicionamento que nós precisamos tomar diante de Deus. E se você ainda não fez isso, essa é uma quinta-feira oportuna para você se posicionar em Deus, abrir mão daquilo que você acha, que você pensa, muitas vezes dos teus desejos de longa data, e perguntar para Ele: é isso que o Senhor quer? Aleluia. Se for, amém, mas se não for, a partir de hoje eu não vivo mais o que eu quero, mas sim vivo a vontade soberana de Deus. Aleluia. E o texto nos diz: e foi Jabes mais ilustre. Está aí saindo na tela? Aleluia. Eu acho que é o anterior, ou esse mesmo. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Posição de destaque. A Bíblia não está dizendo que os irmãos de Jabes era jogador de classe C. A Bíblia está falando que eles eram ilustres, mas através de um posicionamento em Deus, a busca diante de Deus,
a Bíblia está nos dizendo que ele foi o mais ilustre da sua família. Aleluia. Eu vou falar de novo, só mais uma vez, para você dar glória a Deus, que quando você glorifica Jesus, algo no mundo espiritual se move. Jabes foi o mais ilustre da sua família. Talvez você não entende porque lá no meio da tua família só você pensa diferente. Talvez você não entende porque você toma decisões que nenhum parente seu já tomou. Talvez você não sabe por que Jeová te fez diferente de todo mundo que você convive. Sabe por quê? É porque dentro de você tem algo especial, tem um brilho que é diferente de todos os outros. A tua família é gente boa, só que Deus te escolheu para ser alguém de destaque no meio da tua família. Deus escolheu você como porta de salvação para a tua casa. Talvez só você reconheceu a Jesus como teu Salvador. Você é a porta do Evangelho que Deus abriu lá no meio da tua família. Talvez só você aceitou a Cristo como seu Salvador através do teu testemunho, sem precisar muitas vezes falar muita coisa. Aleluia. Os teus parentes reconhecerão também a Cristo como seu único Salvador. E quais são os detalhes da oração de Jabes? Para a gente correr aqui, o horário já está avançado. E clamou ao Deus de Israel. Primeiro ele clama: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Sabe o que está falando aqui? Jabes está pedindo algo extraordinário. Ordinário é aquilo que acontece rotineiramente, corriqueiramente. Ou seja, ele está pedindo algo além do possível. Porque o possível você faz, amém, irmão? O possível você realiza, mas aquilo que é impossível é somente Deus que pode realizar. Jabes orou a Deus dizendo: pega aquilo que eu tenho e multiplica. Você já colocou o que você tem nas mãos de Deus? Tudo que você tem, para alguns o pouco que você tem, já colocou nas mãos do Senhor? Aleluia. E o que mais? Que a tua mão esteja comigo, porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma e não ter comunhão com Jesus, guardando-me de males e livrando-me de dores. Uma oração simples, mas não uma oração feita só de lábios, mas sim feita do grito de uma alma, de quem passou a vida toda sendo julgado, de quem passou a vida toda recebendo apelidos maldosos. Ele toma uma decisão diante de Deus e clama ao Senhor, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Qual é o teu pedido nessa noite? O que você está buscando aqui nessa noite? Aleluia. Irmão, eu queria pular hoje aqui e gritar, mas eu não consigo. Aleluia, o meu físico me impossibilita, mas eu estou sentindo algo tão grandioso da parte de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Qual é a tua oração nesse dia? Qual é a tua oração diante de Deus nessa noite? Já colocou o teu casamento diante de Deus? Para mim não adianta mais, Lucas, eu vou separar, não vai dar certo, e você vai jogar toda uma história fora, sendo que você precisa tomar um posicionamento diante de Deus, colocar o teu casamento em oração, colocar diante da presença de Deus. Mas é o meu filho, Lucas, está distante, está afastado, está indo por caminhos que desagradam a Deus. Já colocou o teu filho em oração? Já apresentou diante de Deus? Lucas, eu estou sofrendo um problemão nas minhas finanças. Aleluia. Eu nem vou falar mais. Lucas, eu estou sofrendo lá no trabalho, problemas no meu trabalho. Você já sabe a resposta. E nessa noite eu quero convidar você para se pôr em pé.
Aleluia. Qual é o jugo que você está carregando? Qual é o peso que você tem levado durante tantos anos? O que é que tem afligido a tua alma? Quais são as coisas que têm marcado a tua vida? O que é que tem impedido você de avançar? O que é que tem impedido você de frutificar? O que tem impedido você de viver as promessas de Deus para a tua vida? O que tem impedido? Eu quero convidar você a chegar diante do altar, e nessa noite, aleluia, você vai colocar tudo aquilo que você deseja que a mão de Deus toque, seja nas tuas emoções, seja nas tuas finanças, seja no teu casamento, seja com os teus filhos, ou se você só tem algo a agradecer, o altar te espera aqui na frente. Vem para cá, vem, porque nessa noite os ouvidos do Senhor estão atentos à oração desse lugar. Aleluia. Sim, Espírito Santo de Deus. O que é que você tem para colocar diante da presença dEle nessa noite? Tem algum trauma que tem entristecido o teu coração? Lucas, eu tenho uma chamada de falar em público, de pregar, de cantar, mas todas as vezes que eu penso em assumir uma tribuna ou ficar na frente de alguém, eu lembro que uma vez eu sofri algo que nunca mais consegui mais falar em público. Deus tem algo especial para você aqui nessa noite. Tem fardos que você não precisa continuar carregando, tem coisas que não precisa mais você continuar levando, porque sobre Ele já levou todas as nossas enfermidades, sobre Ele já levou tudo aquilo que vinha nos afligir. Sobre o nome de Jesus está a solução, está a salvação. Oh Espírito Santo de Deus, quero convidar você, se você está com a tua esposa, o teu marido, vem aqui diante do altar, porque nós queremos orar por você também. Se está tudo bem, eu tenho algo para dizer para você. Continua tudo bem, em nome de Jesus. Aleluia. Satanás não dorme, só que Deus também nem cochila, e Ele está cuidando de você e da tua casa. Vem bem para frente, vem, nós vamos orar aqui agora, e o pastor Júnior vai cantar. Aleluia. Tem algo de Deus aqui para você, tem algo especial da parte do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. Os céus marcaram esse dia, esse lugar, para transformar vidas de pessoas que estão aqui. Deus escolheu esse dia como uma grande oportunidade para você lançar tudo aquilo que tem pesado ao teu coração, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem te travado, tudo aquilo que tem parado você, através de uma oração sincera que você vai fazer aqui nessa noite. Tem algo no mundo espiritual sendo descortinado para a sua vida, tem algo no mundo espiritual que está sendo destravado em nome de Jesus. Tem correntes que aprisionavam pessoas que os céus estão despedaçando nessa noite, e Deus irá alcançar aquilo que você tem orado. Em nome de Jesus nós oramos agora, Pai, pelo teu povo, pelos teus filhos que estão diante do teu altar e da tua presença. Espírito Santo de Deus, aqui tem pessoas, Pai, que estão orando por outras pessoas, mas aqui também tem pessoas que se encontram na qualidade de Jabes nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, todo peso espiritual, todo peso emocional, todo peso, toda ferida na alma, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que toda sorte de males será transformado em toda sorte de bênçãos para a vida dos teus filhos. Nós pregamos um Deus que é vivo, um Deus que ouve, um Deus que responde, em nome de Jesus.
Jesus, Pai, nós oramos e ministramos e cremos que haverá testemunhos nas quintas-feiras. Nós cremos, Pai, que haverá mudanças de rotas e de destinos de pessoas aqui. Oh Espírito Santo de Deus, nós cremos, Pai, que a Tua presença está descortinando algo espiritualmente. Nós cremos, Pai, que algo especial vindo dos céus estão chegando de encontro à vida de pessoas que estão aqui. Nós cremos, Pai, que no lugar do choro haverá riso, haverá choro de alegria, haverá regozijo na alma. Oh Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, e tem pessoas aqui, Pai, que o seu choro durou 1, 2, 3, 4, 5 meses e anos, mas na manhã espiritual que está chegando, haverá gritos de alegria, haverá gritos de regozijo, haverá sorriso no lugar das lágrimas. Em nome de Jesus nós ministramos agora, Pai, que toda sorte de males caiam por terra agora, que toda obra maligna caia por terra agora, que toda maldição que vinha dos antepassados dos Teus filhos, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Agora receba aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, receba aquilo que você veio buscar em oração aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.